Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o ApariCast. Eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. E nós ajudamos donos de negócios da beleza a utilizarem ferramentas de inteligência artificial para aumentar sua produtividade e seus ganhos. Mas nós também falamos e tratamos de assuntos do setor da beleza, não apenas falamos de tecnologia, certo, Como Fabi? é que aumenta a produtividade se a gente não entender os pormenores, né? E você sabe que você me lembrou de algo que tem um especialista no mercado que ele diz o seguinte: se você quer crescer o seu negócio, você precisa ter tecnologia embarcada. Tecnologia embarcada, isso é aí. importante. E hoje a gente tem um convidado super especial com a gente na mesa, certo? Quem é? Quem está conosco hoje? Quem será? Temos a presença de... Lúcio Fernando. Ahá! Lucião, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber aqui. Fica tranquilo, Lucião. Sabe quando a gente está naquele processo que vai lá no Jô Soares, o Lucião tá meio tenso. Tipo, caraca, e agora? Para onde a gente vai? E aí, Lucião? Quer tomar um negocinho? Não, tô tranquilo. Podemos pedir um uísque? Não. Não, de boa? Não, isso que agora não, muito cedo. Agora, peraí, eu queria que o guardião desse um oi pro Lúcio. O que você acha? Boas-vindas para ele? É. Então tá bom, então já vamos direto então para o nosso processo, que é Agora o Guardião Quer Saber. Vamos lá? Lucião, qual que é a sua especialidade, irmão? Especialidade corte e cor. Você tem especialidade em corte e cor? Corte e cor. Legal. Então, como um cabeleireiro profissional, você é um profissional especialista que faz cortes e cor. Que bom. E me fala uma coisa, irmão, quanto tempo você tem de mercado? 25 anos. 25 anos de mercado? Com essa carinha de 30? É. Começou cedo. Cedo, bem cedo. Tá bom. Lucião, outra coisa, me fala aí. Qual é o seu maior medo na profissão, irmão? Meu maior medo? Eu acho que é envelhecer, né? E não conseguir. Alguém soltou essa nos bastidores, hein, cara? Sacanagem. Eu não consegui exercer mais. Eu acho que é... Caramba. É uma profissão que precisa muito do físico, né? De toda a saúde que a gente puder. O envelhecimento está em questão também tipo, do físico, emocional. Então, eu acho que tudo afeta e não consegue exercer, né? Assim, a gente tenta treinar, fortalecer para poder ficar muito tempo em pé, né? Então, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde emocional, tem que se cuidar, senão você não chega aos 50. Cara, verdade. É até um ponto para a gente explorar um pouquinho mais. A gente vai continuar aqui essa perguntinha que o guardião está fazendo para ele, mas, por exemplo, o Lucião, ele é praticante de jiu-jitsu, né? Então, tipo, tá sempre ali... Tenta? Eu tento. Tá, mas você tá já na faixa... Você é faixa o quê já, Luciano? Não, faixa preta, faixa marrom? Não, tô na azul ainda. Azul? Azul. É? Não, o Evandrão que é faixa preta já, né? Que eu parei, voltei. É verdade. Mas o corpo gritou agora eu tô conseguindo ir com mais frequência. E lá você cuida da saúde física e também saúde mental, né, cara? Bastante importantíssimo. Só como as pessoas, assim, tipo... solta energia. Dá umas porradas. É uma válvula de escape também, né? Sim. Tem toda bem a grande. parte da resenha depois, do tatame, tem a parte técnica, tem a parte física, então é bem completo. Caramba, que legal. E essa é a ideia também desse podcast, é tipo ser de fato uma resenha e que dessa resenha você que está nos acompanhando possa extrair dicas, extrair ideia, extrair insights, porque o que a gente fala é, não vai sempre do que está sendo tratado aqui. Você possa assistir, ouvir e que de tudo que a gente está falando, a sua mente possa explorar e de repente ter um insight, falar assim, caraca, tive uma ideia, às vezes você vai lá, toma nota ou coloca em prática que essa é a nossa ideia. Já aproveitando também, você que está nos acompanhando, aproveita para curtir esse podcast, aproveita também para enviar para um amigo seu, de repente você conhece algum gestor, dono de negócio da beleza, ele precisa ouvir o que nós estamos tratando. Nesse exato momento a gente está ouvindo um pouquinho mais sobre o Lúcio, mas nós temos um tema hoje que é muito importante. Eu vou aproveitar e fazer um até quebra. Porque as dores se repetem, né? Sempre, então, Fá, perfeito. Acontece aqui, acontece em outro lugar, e quanto mais a gente
puder disseminar essas informações e ajudar outros espaços, outros salões, quem sabe a gente errando menos, né? Estamos aí Perfeito. atingindo maior produtividade. Total. E nesse exato momento, então, nós já falamos, curte aí, compartilha com aquele profissional, amigo que você tem dessa área, mas o Guardião está fazendo algumas perguntas para o Lucião e ele falou um pouquinho sobre do que ele tem feito, qual o principal medo dele. Agora, na profissão, queremos saber qual é o seu maior sonho na profissão, irmão? O meu maior sonho, eu acho que é chegar a um ponto para poder ensinar. Eu gosto muito disso. Que legal. Compartilhar o ofício, compartilhar as técnicas. Um pouco de tudo, né? Que legal. Técnica, vivência, compartilhar o que está dando certo. Que legal, cara. Muita bagagem, né, Lúcio? Acho que o fato de compartilhar com alguém, acho que, para mim, acho que mostra um pouco tipo de propósito de vida, né? Tipo, a gente conquista, a gente vai lá, faz acontecer, mas tipo meio que criar ali alguém para dar continuidade no legado, no ofício. Porque técnica, eu acho que da parte assim, a técnica tem muita gente ensinando. Agora a parte comportamental, a parte do cuidar do profissional, acho que tem pouca gente ensinando. Olha que legal. Acho que a gente falta isso? Falta muito. É assim, o profissional ele entra, ele corta a cabelo, ele pinta, ele vende, né? Mas ele não consegue, como que eu vou explicar? Ele não consegue conviver com os outros profissionais. Caramba. Então ele vive em uma disputa constante com todos os outros profissionais. Isso causa muito atrito, muita briga. Caramba. Aí tem assunto, hein? Aí tem assunto. A gente já vai voltar nisso aí, porque inclusive, deixando aqui já para vocês, o Lucião está compartilhando algo que já está ali dentro do nosso tema, mas a gente vai voltar nessa parte. Muito bom que você compartilhou. Então, ponto que o Lucião está falando. Com certeza ele não está falando isso porque estava no tema, é porque realmente é extremamente relevante para a história dele, tenho certeza. Perfeito, concordo. Então, seu maior sonho aí está em compartilhar. Cara, isso é legado. Agora me fala uma coisa. Qual foi, até hoje, a sua maior conquista dentro da profissão? Acho que são várias, né? Acho que o desenvolvimento pessoal é uma delas. Caramba. Desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, de entender, começar a sentar no lugar do outro e ver de outro ângulo. Eu acho que, para mim, é crescimento profissional, com certeza. Caramba. Pessoal, quer dizer, né? Que da hora. Então, dentro do contexto profissão, você conseguiu extrair algo também pro pessoal. Sim, que animal, irmão. Que legal. Bom, e para a gente fechar, últimas duas perguntinhas. Hoje, qual é, dentro da profissão, o seu maior desafio, Lucião? Meu maior desafio hoje eu acho que gente para trabalhar comigo. Caramba, que legal. Pessoas, né? Envolve pessoas. É um desafio danado encontrar pessoa, encontrar alguém. Se você formar uma equipe forte hoje é muito difícil. Caramba, verdade, pessoas. E para fechar, essa galera que está nos acompanhando, como é que ela faz para te encontrar nas suas redes sociais, Lucião? Meu Instagram é Lúcio Nicolai Oficial. Tá lá, só acessar. Então tá aí a dica. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o Lucião, acabou de deixar. Lúcio Nicolai Oficial, é isso? Underline Oficial. Então, isso aí, underline Oficial. Maravilha, agora sim, vamos para o tema do dia de hoje. E o tema do dia de hoje... o Guardião falar com ele um pouquinho? Claro. Vamos testar o nosso Guardião. Claro, dentro desse contexto do Guardião, o nosso tema hoje, nós vamos falar a respeito de como lidar com conflitos internos dentro do negócio da beleza. E aí eu pergunto, quem é o Guardião e o que ele pode nos ajudar dentro de todo esse contexto? Fala um pouquinho, Fafá. Vamos deixar ele falar? Claro! Vamos ver. Vamos lá. Oi, tudo bem, Guardião? Nós estamos aqui hoje recebendo o Lúcio. Ele está participando com a gente aqui do podcast. O que você acha de dar um oi para ele? Amy, tudo bem? É um prazer te receber aqui no nosso podcast, o Apare as Pontas, ApareCast. Esse espaço é uma criação incrível da Fabiana Fernandes e do Bruno Galdino. E o nosso objetivo é trazer soluções práticas para transformar a gestão e a lucratividade dos salões de beleza. Seja muito bem-vindo. Me conta o que te trouxe aqui hoje. E aí, irmão? Vai lá. Foi o convite, né?
Foi o convite, ele disse. Mas, assim, por enquanto, ok. A gente gostaria só que você tivesse realmente dando boas-vindas para ele aqui na mesa. E a gente vai continuar o podcast. E, se precisar, a gente te chama, tá bom? Lúcio, aproveita bastante o papo. Tenho certeza que vai ser uma troca super rica. Qualquer coisa, estou por aqui. Bom podcast para vocês. Obrigado. Obrigada. Então tá aí. Acabou de compartilhar e falar um pouquinho com o nosso guardião. E até aproveitando esse momento, vamos falar um pouquinho, Fá. Então, quando a gente fala guardião, até contextualizando um pouquinho para você, Lucião, o que é o guardião? Que essa pessoa que acabou de falar, sabe quem é a gente, mandou um oi, um olá para o Lúcio, e qual que é, quem é ele, qual que é o papel dele em tudo isso? Vamos lá. Com o advento da inteligência artificial chegando no mundo, acho, né, Bru? Verdade. Ano passado, 2024, que foi né, a galera toda conhecendo inteligência artificial. Foi um susto até, né? Foi um susto, né? As pessoas realmente debruçando. A gente queria trazer isso para o mercado da beleza, porque a gente sempre pensou, né, mercado da beleza, você está ligado exatamente com serviço, com prestação de serviço, de entregar a mulher mais bonita, mas a gente também tem um propósito de deixar os salões de beleza muito mais lucrativo, muito mais produtivo, muito mais entendendo todos os problemas que a gente tem. E por que não fazer isso em paralelo com a inteligência artificial? O nosso guardião ele está sempre à disposição para contribuir conosco, tanto no contexto da gente conseguir gerar uma solução para dentro do salão. Lucião, às vezes, como você estava trazendo já algo que a gente vai aproveitar e ir um pouquinho mais a fundo disso, referente a conflitos que podem acontecer dentro do salão. Só que muitas das vezes nós não temos uma mente como, por exemplo, da Fá. Eu estava falando um pouquinho nos bastidores sobre como ela lida com pessoas, como ela também consegue ter um grau de sensibilidade de conseguir ouvir um lado, conseguir ouvir um outro lado e trazer a melhor solução para dentro desse contexto. Só que existem pessoas que têm salão, acredite você, cara, lá no Acre. O Acre é real, ele existe, ele faz parte do Brasil. Só que assim, tirando essa brincadeira... Já que você conhecer alguém do Acre, eles vão... Eu conheço. Eu tenho um brother lá, ele me enche o saco, cara. Ele fala do Acre. E eu tenho um de lá e eu tenho um da Amazônia, um brother que é de lá. Mesmo? E aí, tipo, eles me enchem o saco. A gente brinca falando que o Acre, o que existe lá são os dinossauros. Os Velociraptors. Então, assim, cara, você imagina, tirando todo o contexto da brincadeira de forma carinhosa, o acesso que nós temos em São Paulo ou nas grandes cidades é diferente do que muitos dos donos de salões de negócios da beleza têm. Então, às vezes, tem um guardião, né, que nada mais é que uma inteligência artificial que está ali do lado dele para ajudar, é fundamental. Porque assim, cara, como é que eu lido? Como é que eu falo com essa pessoa? O que eu digo para ela? O que eu trago para ela? Então, um pouquinho contextualizando do que quem é e como pode nos ajudar o guardião, né, Fá? Exato. E com essa experiência, né, de 20 anos de salão, desde 2024 agora, a gente começou a treinar guardiões com toda a bagagem que a gente tem hoje de dentro do salão. Então, para cada área, a gente está criando um guardião. Então, a gente vai ter, por exemplo, o guardião do tesouro, onde a gente vai ensinar donos do salão a olhar resultado do salão deles, que são coisas que a gente não está preparado. Às vezes a gente simplesmente vai e abre um salão e acha que simplesmente, né, Lúcio, acha que é simplesmente vir e atender. E aí a cliente vai embora, mas assim, depois você precisa falar com essa cliente de novo. A gente tem atendimento, a gente tem recepção, a gente tem gerência, a gente tem treinamento em tudo que é lugar. A gente precisa saber se o que a gente está vendendo é o suficiente para pagar as contas. Será que o valor que eu cobrei da cliente é o valor que fecha a conta no final? E muitos profissionais, às vezes, não sabem precificar, né, um processo de serviço. Sabe que as pessoas abrem por inércia, tipo assim, abrir, já que meu vizinho cobra R$50 no corte, eu vou cobrar 50 também. Mas não sabe porque ele está cobrando 50 e depois a conta no final do mês não fecha. Então, a ideia é trazer inteligência artificial para apoiar essas pessoas em todos os assuntos. Então, um que fala sobre finanças, outro que fala sobre gestão de pessoas. E aí, o que a gente vai ter? Vai ter inteligência artificial
apoiada com know-how e com o tempo de experiência que a gente tem para ajudar donos de salão. E, para isso, a gente deu um nome para eles que chama Guardião. Então, a gente vai ter alguns guardiões prontos para que o gestor ou os profissionais consigam consultar internamente e ter uma resposta muito rápida do que a gente precisa. E a gente está ensinando essa inteligência artificial também, trazendo documentação, trazendo bagagem, então toda explicando bagagem, como acontece, como é dentro do salão de beleza, para quando qualquer gestor for fazer uma pergunta pertinente a um assunto, ele tenha respostas rápidas da inteligência artificial. Por exemplo, sei lá, vamos falar do setor de advogados, né? Mundo jurídico. Aí um advogado, para ele conseguir julgar um caso, né, de um setor da beleza, ele precisa de referência, né? Então o juiz, para julgar, ele vai precisar de referências. E o advogado, para defender qual seja a causa desse salão, desse negócio, dessa barbearia, dessa estética. Aliás, tudo que nós envolvemos aqui no Aparicast, a gente fala para salões, a gente fala para clínicas estéticas, a gente fala para esmalteria, a gente fala para todo o setor. E aí essa pessoa, muitas das vezes, esse advogado, ele precisa de base. O que ele faz? Ele precisa estudar. Então ele vai buscar alguma referência lá atrás de como foi no passado, como é que foi o caso, estudar quem sobre ganhou. o assunto que ele vai defender. Estuda sobre o assunto que ele vai defender. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, de alguma forma, pegando esse guardião e mostrando, educando ele com tudo o que acontece dentro do setor. Então existe muita informação dentro do salão. Então a gente pega os nossos próprios cases, nosso próprio caso, e vai orientando esse cara falando, olha, aqui funciona assim, aqui funciona assado. Esse aqui é toda a bagagem acumulada do assunto, por exemplo, de finanças. Então ele vai se tornar o maior especialista no assunto financeiro para o setor. E aí quando uma pessoa, vou mudar o nome, tá? Que está lá, por exemplo, no Macapá, ele, por exemplo, não vai ter acesso a uma pessoa para estar ajudando ele o tempo todo, né? Ou então, quando tem, o custo é muito elevado. Então ele vai lá, consegue acessar o guardião, que é o guardião do tesouro, que fala o assunto de finanças, e vai falar, cara, estou com um pepino aqui no salão, ou na minha estética, que é assim, 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 não sei como resolver. Ele já tem tudo que é necessário para orientar essa pessoa para resolver. Mais ou menos deu, Oi? Hã? Quase um Google da beleza. É quase, exatamente. Até, inclusive, hoje o Google também está criando a inteligência artificial deles, né? Que é o Gemini, né? Sim. Então, de algum outro momento, em algum outro episódio, a gente vai também, de alguma forma, falar e citar um pouquinho do Gemini. Mas nós falamos especificamente do ChatGPT. Então, é por meio dele que nós conseguimos ter esses guardiões para gerar essas soluções para essas pessoas. Então, por exemplo, o tema de hoje, a gente está falando sobre como a gente vai lidar com esses conflitos, né? Como é que a gente vai lidar com essas pessoas que estão ali, de alguma forma, dentro do salão. E existe conflitos dentro do negócio da beleza, né? A gente podia perguntar para ele aqui, por exemplo... Para o guardião? Dentro desse tema que a gente vai falar com o Lúcio, por exemplo, o que ele indicaria de outros guardiões? Olha que legal. A Fá agora, ela está conversando com o guardião dos guardiões, certo, Fá? Certo. O guardião dos guardiões, ele meio que está fazendo a curadoria. Porque às vezes você fala assim, cara, eu tenho um problema, com quem eu vou falar? Porque a gente tem vários guardiões. Então, com quem eu vou falar sobre esse tema? Então, a Fá está mostrando um clássico exemplo agora de falar assim, eu vou conversar com o guardião dos guardiões, falando para ele o meu problema, e ele vai me dizer com qual guardião eu devo tratar aquilo, né? Que é melhor indicado para ele me orientar em como conduzir. Então, essa é bacana. Vamos lá, vamos tentar, Fá? Manda bala. Oi, você está aí? Continua me ouvindo? Será que é internet, Cris? Pode ser delay. Pode ser mesmo. Às vezes a conexão dá umas travadas. Tá tudo certo por aí agora? Ok, vamos lá. Eu gostaria de saber, a gente está gravando um podcast que é sobre como lidar com conflitos internos no negócio da beleza, dentro do salão de beleza. Você poderia me indicar qual guardião seria melhor para que eu conversasse depois que acabasse o podcast? Para lidar com conflitos internos no salão de beleza, o melhor guardião seria a Wendy, a guardiã da mente. Ela é especialista em promover o bem-estar emocional da equipe, mediar conflitos e criar um ambiente de trabalho mais harmônico. Além disso, a Helena, guardiã da hospitalidade, também pode ajudar a transformar o clima interno, trazendo acolhimento e fortalecendo a cultura de pertencimento.
Dependendo da origem do conflito, como questões de comunicação ou desorganização, o Lincoln, guardião da administração, pode ser útil para estruturar processos e alinhar funções. Posso ajudar com algum ponto específico? Por enquanto é isso. Muito obrigada. A gente vai voltar a gravar o nosso podcast. Boa gravação para vocês. Estou aqui caso precisem de mais alguma coisa. Obrigada. Então, basicamente, a pessoa, nesse exato momento, se você estivesse fazendo uso desse guardião, você já estaria um pouco direcionado. Então, beleza, a pessoa hoje indicada, a nossa guardiã, que é a guardiã Wendy, ela é a guardiã da mente, e ela vai conduzindo com você. Obviamente, ela está totalmente preparada, já bem estruturada, do que acontece, como acontece. A gente está abastecendo, né, ele contando para ela todos os conflitos que nós já vivemos dentro do salão, preparando realmente que pode ter conflito com o cliente, que a gente pode ter conflito internamente, que a gente pode ter conflito entre as áreas, que a gente pode ter problemas em casa, e quando a gente chega aqui a gente precisa lidar com toda a situação de entregar a beleza para a nossa cliente, que isso não pode nos afetar, mas muitas vezes nos afeta. Então ela está preparada, entendendo o que significa salão de beleza, qual que é a estrutura, para poder nos ajudar. Então era mais para te contextualizar da história dos guardiões, como que a gente quer lidar com isso, ensinando eles a trazer o melhor para o salão, né? E aí acho que a gente pode entrar direto no nosso tema, como lidar com conflitos. Bom, basicamente, com toda a bagagem que você tem, essa quantidade de tempo dentro de salão, não falta assunto para a gente trocar ideia aqui sobre situações que a gente já vivenciou. Então, trazendo um pouquinho para o nosso momento, Lucião, tipo, dentro da sua experiência, dentro do que você já viveu, você se lembra de algum conflito ou na sua mente fala assim, cara, existe um conflito mais comum? Você estava até, inclusive, acho que já trazendo uma deixa aqui no momento de se apresentar, mas no seu olhar, qual que é o conflito mais comum, cara, que tem dentro de um salão? Acho que o conflito mais comum é a troca de cliente de cadeira. Sério? A gente vai para a cadeira de outro, daí acaba indo para a cadeira do outro profissional. O outro profissional ele vai achar que aconteceu tudo, menos que ele não conseguiu segurar a cliente dele na cadeira. Mas ele vai achar que a manicure indicou, empurrou, a recepção passou para o outro profissional, alguma coisa, menos que ela não está satisfeita com o trabalho dele, com o atendimento dele. Caraca. Então, nesse momento, ele vai brigar ele vai soltar os cachorros. Ele vai soltar os cachorros. Ele vai tirar satisfação com o profissional que está atendendo, com a recepcionista, com o dono do salão, com o gerente. Caraca. Então, ele não... Daí, nesse momento, acho que o que acontece aqui onde eu trabalho é assim, a transparência. Então, você fala, olha, é isso, eu tive um questionamento no sábado, eu mandei, e assim, é isso. Eu falei, já aconteceu outra vez. Colocaram um cliente de outro profissional na minha cadeira, e depois saiu e foi para a cadeira do outro. Então, eu falei, não, já aconteceu, já colocaram o cliente dele na minha cadeira e... Olha que interessante. Transparência é tudo, né? Transparência da administração, acho que é tudo. Basicamente, o que você está compartilhando sei lá, tipo, eu sou o Bruno, cabeleireiro, e tô lá, tem a minha cliente, e minha cliente é a Fabi. E tô lá, a Fabi já veio 1, 2, 3 vezes comigo e tal. E aí, de repente, chego num belo dia lá no salão e ela tá na sua cadeira. É mais ou menos isso que aconteceu. E aí, tipo, vejo ela na sua cadeira e, de repente, posso... Né? Eu já vi isso muito acontecer, o cara ir lá, abordar a cliente, né? Tipo, nossa, né? Você está me traindo? E às vezes, acho que esse é uma das piores situações, né? Abordar diretamente a cliente. Ou mandar mensagem depois também, né? Puta merda, velho. Acontece bastante. E aí encheu o saco. Mas, você está trazendo uma situação também que caraca, quantas vezes eu vi isso? Eu cheguei... Estou vendo, né? Então falamos da primeira situação, ir lá direto com ela, e vou colocar, acho que a Fabi, você estaria acho, numa situação tanto quanto delicada, né? Tipo, como é que sai dessa situação? E a outra questão é trazer problema com o profissional, contigo. Então, ir lá e querer saber de você, e aí o que está acontecendo, ou então ir lá na recepção e fazer aquele sarcé toda.
O que está acontecendo? Cadê meu cliente? Por que está atendendo? O que está acontecendo? Quem colocou? Por que você colocou ela na cadeira? Ô, Lúcio, mas você acha que... A gente está falando de conflito interno, né? Sim, mas sim. Você acha que quando a gente tem esses conflitos internos, ele pode também estar sendo startado por conflito que a gente tem com a gente mesmo? Ah, sim, com certeza. Né? Isso pode ser Insegurança. Tem um monte de gatilho aí. Com Sério? certeza. Eu já passei por isso, né? Já fui lá, já questionei, achava que estavam me roubando, achava que estava. Então eu fui com a transparência da administração, que eu estou há anos, né? Consegue compreender? Muitos anos, 20 anos no mesmo lugar. Então eu comecei a entender. Hoje eu chego, passo, tem alguma cliente minha na cadeira de alguém, eu vou sim cumprimentar. Oi, tudo bem? Ela, olha, não, você não tinha horário. Eu falo, não, tá tudo bem, fica tranquilo, eu tenho ótimas mãos. Ela Da hora. vai fazer seu atendimento impecável. Mas isso é maturidade, né? Então você passa... Isso é maturidade. Só que essa Por maturidade... isso que eu estou perguntando para ele, porque assim, às vezes a gente tem esse conflito interno e esse conflito interno afeta tudo na nossa vida. Então, de repente, ter essa maturidade que ele tem, mesmo de repente encontrando a cliente na cadeira de outro, deixar isso à vontade, a cliente à vontade, porque deixando as pessoas à vontade, elas voltam. Né? Mas então, duas assim, coisas que você está falando. E aí, quando ele vai conversar, não, você não tinha horário. Não, realmente, eu não tinha, mas fica à vontade. Então, as clientes preferem isso ao falar, cara, para que o Lúcio não se sinta mal, é melhor eu ir em outro salão. Mas às vezes ela pode pensar dessa forma. Mas às vezes você tem horário, mas ela quer fazer com o outro porque ela gosta da escova do outro. Perfeito. Pode ser também. E ela não quer fazer escova com você, mas ela gosta de cortar, ela gosta de fazer a cor. E acontece muito aqui. E ó, olha que legal, você falou de clareza, né? Você falou, acho que de clareza, e você falou da gestão conseguir gerar essa informação com clareza. Só que quando a gente fala de maturidade, você falou sobre a questão da pessoa ter algo interno, né, com ela mesma. Ou seja, está baseado nas experiências que ela viveu do passado dela, né, ou viveu um outro salão, tomou pancada. Realmente, a gente sabe que existe possibilidade de panelas dentro de salão. Quantas vezes a gente já ouviu sobre isso, né? De panela. Mas então, falta a maturidade de todo mundo, né? Do salão também, muitas vezes, porque a gente precisa entender qual que é o objetivo também da administração, qual que é o objetivo do profissional. Porque, Verdade. assim, a administração, se ela tem profissionais dentro da casa, os profissionais precisam trabalhar. Perfeito. Né? Então, assim, eu perguntei do conflito interno, porque, assim, como é que dentro do conflito interno eu chego numa administração e quero entender como que é a distribuição de cliente deles. Óbvio, não me tira a obrigação que eu preciso fazer a minha clientela. De uma cliente que vem na cadeira e gosta do atendimento, vem a família, vem os amigos dela. Por quê? Porque ela gostou tanto do meu atendimento que ela vai me indicar para outras pessoas. Não tira a minha obrigação de fazer clientela, Sim. óbvio, mas como a administração pensa, né? Porque a gente ouve muito por aí, por exemplo, aquele salão passou e colocou cliente só para um profissional. Então, assim, se ela precisa só de um profissional, então, tipo, para que ela tem os outros profissionais? Sim. Né? Então, assim, óbvio que, de repente, o problema interno que a gente tem pessoalmente falando, um conflito interno, vai afetar a gente, né, talvez na confiança posicionamento, né? de uma administração, mas assim, a Posicionamento. gente não tem que falar só do profissional, da administração também, Perfeito. dos outros Perfeito. espaços. Então, assim, o que não está ficando claro para o seu profissional? Porque se ele está ali, Perfeito. ele está para trabalhar também. Então, assim, bora fazer a distribuição correta. O que não está ficando claro ao seu profissional. Quando eu falo, aí você trouxe a questão da confiança. Você está dizendo algo seguinte: o que não está ficando claro ao seu profissional. Significa, então, que a gestão não tem caminhos e meios para gerar essa clareza e transparência que o profissional precisa. E eu estou falando que, assim, muitos profissionais vão embora dos locais, né, o Lúcio, a gente sabe, a gente conhece muita história, porque não está confiando no processo. Então, como a administração consegue trazer transparência para esse processo? E isso é muito importante. Então, trago de novo um ponto para a gente discutir, que para mim, de tudo que a gente falou até aqui, para mim é o seguinte: qual o caminho que os gestores do negócio precisam seguir para gerar essa clareza? E para mim tem um caminho óbvio que envolve tecnologia, que envolve agora a questão de fazer uso da inteligência artificial para conduzir ela. Porque ainda que você confie
na palavra que a pessoa está trazendo, ela precisa ter meios De te mostrar. de te mostrar. E como é que a gente faz isso? Então, mas hoje é tudo registrado, né? Hoje a gente marca por WhatsApp, então a conversa fica toda registrada. Então, se você tem qualquer conflito com o profissional, é só você abrir e mostrar a conversa para ele. Muitas das vezes é transparência. Então, às vezes a cliente na cadeira vai falar uma coisa para ele, mas na conversa vai estar falando a outra. Então, existe o meu lado, o seu e a verdade, né? Então, é só mostrar. Caraca. Só... Existe o seu lado da verdade, o meu lado da verdade e a verdade. E a verdade. E aí a gente só consegue se basear mesmo no fato da verdade quando a gente consegue ter os meios para mostrar junto a esse profissional. E assim, compartilha um pouquinho, óbvio, preservando total a situação. Você falou um pouquinho sobre, você está batendo bastante, e para mim isso é muito legal, sobre a questão da confiança. Né? Hoje você está 20 anos dentro do mesmo lugar e que quando você passa hoje e vê uma cliente na cadeira de algum profissional, te gera tranquilidade, te gera aquele conforto, cumprimenta ela, fala, bacana, tal, ó, você está em boas mãos. Mas, pergunto para você, em todo o seu histórico, te falo porque eu já me posicionei também e já passei por situações como essa, irmão, e já foi uma lástima, tipo, de ir também ficar maluco. Só que quando você compartilha, você está compartilhando com paz, com tranquilidade. Sempre foi assim ou não? Na jornada, você fala assim, cara, não, eu cheguei a um momento que entendi como é que é, porque a cliente pode não estar querendo mais mesmo fazer comigo. E como é que foi isso, mano? Como é que... Na verdade, é você passar vergonha, né? Você vai lá brigar, você vai lá todo armado porque alguém te falou, Que você merda. Escutou, daí a pessoa abre a tela na sua frente e fala, não, a conversa está aqui, ela pediu pelo profissional, ela quer fazer com o profissional, daí você vai mais uma vez. Não, o que aconteceu? Daí, não, tá tudo bem, tá aqui. Então, essa transparência chega uma hora que você vai ter a confiança. Caraca. Então você já chega a ter aconteceu tal coisa, aconteceu outra cliente era sua vez no rodízio, passaram para o outro profissional. Daí você não vai ficar pensando, nossa, estão me roubando. Você vai falar assim, aconteceu alguma coisa, eu tinha uma cliente na agenda, só vou perguntar, né? Sim. Vamos lá, vamos esclarecer as Que coisas. legal. Mas você já não vai armado. Perfeito. Então é isso que eu estou falando, a transparência é tudo. E os profissionais hoje, nós formamos pouquíssimos dentro do salão. Não tem mais aquela coisa de pegar o auxiliar, ele virar cabeleireiro e tá ali. Vem cabeleireiro de fora. E o ambiente cheio de costumes. molda as pessoas. Então o ambiente que ela estava, ela já vem moldada do outro ambiente. Nossa, é verdade. Então ela chega aqui daquele jeito. Então, até moldar do nosso jeito, o nosso ambiente, demora um pouco. Ô Fá, agora me dá, sei lá, um exemplo, dois que vier na sua cabeça, porque a gente está trazendo uma experiência para todo mundo que está nos acompanhando de campo de batalha. O Lucião está compartilhando o campo de batalha. E pensando como também o lado da gestão, tipo, qual poderia ser, e é óbvio também, olhando um pouco para o guardião, de repente orientar e ajudar essa pessoa, talvez uma primeira dinâmica, uma primeira ação que esse gestor ele poderia ter no negócio dele para que o profissional dele pudesse chegar no nível, por exemplo, que hoje o Lucião está. Desse conforto, dessa segurança, dessa tranquilidade. Uma ação prática que essa pessoa poderia colocar no negócio dela e que aquilo poderia, de alguma forma, ajudar. Cara, eu acho que precisa rever muito o conceito. Quantos profissionais você tem na casa? Você gostaria de ter esses profissionais na casa? Porque, certo. assim, em momento nenhum eu posso privilegiar um e deixar o outro. Fato. Se você, na sua cabeça como gestor, pensa, de repente, eu preciso privilegiar aquele ou esse, está errado. Né? Então, assim, ou está claro para os outros profissionais qual é a regra que você aplica. Chama todos os profissionais e fala o seguinte, olha, o meu posicionamento, o meu salão funciona desse jeito. Eu tenho aqui 5 profissionais, mas eu vou privilegiar esse por causa disso, disso e disso. Então, assim, se os outros continuarem, eles sabem por que esse aqui está sendo privilegiado. Então, isso precisa ser muito claro para que não seja questionado depois. Né? Perfeito. Precisa ser uma regra que as pessoas concordaram. Se você concorda, está tudo bem. Então, você sabe por que aquele está sendo privilegiado. Se você não concorda, tem alguma coisa errada já na logística entre você conversar da administração com os outros. Por que os outros estão, se eles não estão dentro da sua filosofia? Né? Então, assim, algumas perguntas que precisam fazer. O Lúcio foi falando aí, eu lembrei de um caso muito que assim, a gente fica
falando administrativamente falando, a cliente coloca a gente em maus lençóis. Sempre. Num nível. Eu lembro de uma que o Lúcio chegou, ela estava na cadeira de outra pessoa, e ela, quando viu ele chegando, ele nem abordou, nem nada, mas ela pegou e mandou uma mensagem para ele no celular. E eu acho até que ele estava chegando, ele estava ali fora, e eu acho que ela estava com medo dele. Ela ficou desconfortável. Ela Caraca. ficou com medo dele ver ela na cadeira de outra. Então, o que ela fez? Ela se antecipou, ela mandou uma mensagem já e falou assim, tô aqui no salão, marquei porque você não tinha horário. E aí, ele foi chegando, foi vendo aquela situação, e isso tem anos, né, Lúcio? Tem, já tem um tempo. E aí, fica aquela situação, tipo, estou aqui, estou com a agenda aberta, e a cliente está me mandando uma mensagem dessa, porque ela de dentro conseguiu enxergar ele chegando. Você nunca tem horário. Você nunca tem horário. Véio, que louco. E aí se torna uma situação, tipo, eu já vivi isso também, quando eu atendia, tipo, de cliente chegar, e aí, cara, eu tava de boa no salão, e ela, nossa, eu liguei aqui e me falaram que você estava ocupado. E não que isso não possa acontecer, isso já aconteceu. E é muito engraçado que, assim, nesse caso, ela já tinha marcado pelo WhatsApp. Então, assim, quando a gente fala, não, calma, vamos sentar e vamos olhar o que foi que aconteceu. Porque, assim, pode acontecer... Existe um protocolo, Fábio? Tipo, por exemplo, a mulher ligou, chamou. Sim, e tem um protocolo. Mas, assim, também pode acontecer de ter erro. A gente tem que também... Sim, nós somos sim, humanos e, assim, pode acontecer de errar uma agenda, de se colocar... Pode acontecer. A gente trabalha para que não aconteça, mas pode acontecer. Então, vamos sentar e vamos ver o que está acontecendo. Aí a gente abre a mensagem da cliente e ela está assim, por favor, me coloca na agenda de fulano de tal horário. Em momento nenhum ela perguntou se ele tinha horário, se não tinha, e toda a conversa ali. Aí, aquele clima, a gente fala, vamos dar uma olhada na conversa, e aí a gente olha, realmente ela nem pediu. Caraca. E a cliente ali tentando limpar a barra. Então, assim, são situações que vai amadurecendo a gente como administração, sim, para poder ter calma, de repente, se o profissional estiver nervoso, da gente conseguir falar, vamos calma, vamos olhar o que está acontecendo. Se for alguma coisa errada, vamos tratar para que não aconteça mais. Mas pode ser também o outro lado, pode ser que todo o trabalho foi feito certo e a cliente, de repente, não pediu dessa forma. Né? Então, assim, essa maturidade não é só dos profissionais que vem acontecendo, é uma maturidade nossa, da administração, né? Que também acontece junto com eles. É um fato que a tecnologia, de alguma forma, ela ajuda a resolver esses conflitos? Nossa, demais. Imagina na época só do telefone. Como é que fazia? Tinha que confiar na palavra da pessoa. Confiar na recepcionista e era aquilo e pronto, acabou. E era muito mais fácil, tinha né? recepcionista que quem fazia o cabelo dela era um profissional. Muito mais fácil para ter as panelas. Que não olhava, não te cumprimentava, ou... E eu tenho essa cara assim, todo mundo acha que eu sou totalmente... você é muito sério, você é bravo. É o que eu mais escuto, você é bravo, você é bravo. Então, daí toda vez que desligava o telefone, não, mas não era com você, marcou com outro. Caramba. Daí como que você vai saber? Tinha que confiar na palavra da pessoa. Daí entrou as gravações, daí entrou as gravações também das ligações também. Vixe, não vamos nem entrar nesse mundo que realmente é possível. Você tem tecnologia para conseguir gravar, né, toda a parte da conversa que está acontecendo. Mas por isso que eu perguntei aquela hora, tipo, é engraçado, deixar mais simples isso. A tecnologia ela tá aí para a gente usar, mas para a gente não usar ao mesmo tempo. Sim. Né, assim, por que a gente aluga uma casa e faz um contrato? Porque os termos estão lá. Sim. Né, e a gente vai se pautar na a ideia hora é não de aplicar, alugar, né? É de não usar. Um contrato é feito para não usar. A tecnologia também. A gente, de repente, tem gravação telefônica ou o WhatsApp que a cliente marcou. É muito desagradável a gente ter que pegar e voltar para ver se aquilo está correto. Então, assim, é para não usar, mas se precisar, ela está lá para a gente consultar e ver se realmente foi feito da forma correta. Eu vou dar um exemplo bem besta, bem extremo, mas óbvio, é só para contextualizar. A gente pegou e falou assim, existe a pena de morte para quem roubar. Aí você fala assim, nossa, que extremo, que não sei. Não, mas essa lei só vai ser aplicada para quem roubar. Então, para quem não rouba, não precisa se preocupar com a existência daquela lei. Então, é mais ou menos o que você está dizendo. Então, a lei ela existe para que a gente não necessite do uso dela. Mas é necessário ter esse mecanismo para gerar essa confiança. Então, quando você compartilha, é muito legal, tipo, você fala assim, cara, eu tive uma evolução, um crescimento. E só que a sua evolução e o seu crescimento foi pautado também com... paralelo a isso, uma administração
que entendeu como usar a tecnologia, que entendeu como trazer esse processo de clareza, né? E é o que a gente está dizendo com o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando. Sim. Isso também é possível gerar no salão dele, né? Isso também é possível ele ter esse mecanismo de forma simplificada, ter esse processo de acompanhamento, de registrar tudo o que está acontecendo, e quem pode ajudar ele, basicamente aí, são alguns dos guardiões. Primeiro a gente falou sobre como mediar o conflito. Então, inclusive, o guardião dos guardiões até orientou a Wendy, né, que é a nossa guardiã da mente, né? Sim. Ou seja, aconteceu uma briga. Não sei se você já vivenciou. Eu, por exemplo, eu posso até trazer isso, porque eu passei por isso uma vez dentro do salão, quando eu atendia. Acabou acontecendo um problema muito sério, muito grave. Minha irmã, na época, ela era minha auxiliar, né? E o namorado dela era cabeleireiro. Então, assim, mano, o negócio. Junto com tudo vocês? junto, tudo junto. Junto? No mesmo salão. Nossa. Lá na Cidade de Jardins, cara. Na Cidade de Jardins é uma região aqui de São Paulo bem nobre. Pronto, e a gente... ela brigou com o namorado. Cara, eles brigaram, né? Só que nesse contexto que eles brigaram, aconteceu algo familiar que o cara acabou soltando. E eu tava lá e presenciei. Só que o que ele soltou, pra mim, foi uma afronta muito grande com ela. E aí qual que é a nossa atitude natural? Defender. Cara, eu ceguei na hora, bicho. Eu fui lá, tomei uma atitude, cara, de ir pra cima da pessoa. E aí aquele negócio ia crescer, ia... Só que no salão nós não tínhamos gestão, não tinha uma liderança para saber como lidar com esse mecanismo de conflito. Cara, como é que eu ajo? O que eu falo para essa pessoa? Como é que eu trago ela para uma situação de pensar e... O que você está falando? Uma gerência, talvez? Ou o quê? E quais são as palavras serem ditas, né? Então, por exemplo, tem um contexto que eu quero trazer, que é colocar na mesa, que é assim: quais são as ações que um gestor ele pode tomar e atuar para fazer um processo preventivo de possíveis conflitos? Então, por exemplo, eu já sei, falando do tema, por exemplo, de trocar cliente, A né? primeira Colocar coisa já é não contratar a família. Perfeito. Perfeito. Não contratar parente. Isso já nem Já precisa não de traz tecnologia, o né? problema- Já não traz o problema de casa para dentro do salão. Nem precisa de tecnologia para isso, né? Então, perfeito. Então, assim, cara, quais são as ações? E aí, de novo, às vezes, essa pessoa não sabe o que ela faz para prevenir. A gente está discutindo agora um ponto, né? Que é ver a sua cliente na cadeira de outro profissional. E talvez, eu acredito, talvez seja até o maior ponto, né? Mas pode ter outros conflitos. Posso ver um cara que fatura mais do que eu e eu viver de conversinha, viver falando dele, viver gerando conflito na vida do cara. Então também é um outro. Mas sem abrir esse outra possibilidade de conflito, eu trago já para a mesa essa segunda pergunta. Cara, o que pode acontecer no seu olhar? Qual que seria uma ação preventiva que esse gestor poderia ter para evitar esse tipo de situação? Como esse que a gente acabou de falar. Tipo, tem uma cliente da minha cadeira, o que evitaria? Transparência. Volta ao processo de transparência. Transparência. Tem que ir a um processo de educação. Você vai ter que educar, isso que eu estou falando. O ambiente molda as pessoas. Caramba. Então você vai ter que educar, você vai ter que mostrar. O profissional entrou na casa, mostrar como funciona, qualquer dúvida está aqui, ó. Funciona assim, 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 porque o cara vai lá 3, 4 vezes, vai passar vergonha, na quarta vez ele já vai desarmado, porque ele vai perceber que o negócio é sério, funciona, Perfeito. que realmente funciona. Você tem que mostrar que o negócio funciona. Fá. Agora, outra coisa assim, que gera muito conflito é você traz um profissional de fora. O profissional de fora, ele começa a... O que ele está fazendo? Eu estou ocioso, ele vai fazer cabelo da manicure, vai fazer cabelo da recepção. E ele está ali fazendo o tempo todo, a manicure desce, olha, fizeram meu cabelo. A cliente é da curiosa. Ela vai querer fazer com o cara. Entendeu? Então, no momento que ela vai, vou experimentar o cara. Ela vai experimentar o cara, mas o profissional que está ali, que fazia o cabelo dela, ele vai ficar extremamente incomodado com isso. Caraca. Imagina, o cara chegou, já está fazendo nada, está pegando cliente, por que não vai pegar cliente novo? Passa cliente novo para ele, por que vai pegar cliente dos outros da casa? Então, isso causa um conflito enorme também. Verdade. Muito grande. Então, daí nessa hora, tem que entrar a administração. Tem que entrar com a transparência, explicar o que aconteceu. Ela quis. E o profissional entender que ele não é o dono da cliente. Ela faz quem ela quiser, ela está pagando. Se ela quer fazer com o outro, ela não está satisfeita com o seu trabalho, ela quer mudar.
Porque quando ela gosta, ela fala, ninguém põe a mão no meu cabelo. Verdade. Ela vai para qualquer lugar. Tem gente que atravessa São Paulo para fazer cabelo comigo. Caraca. Entendeu? Então ela não vai fazer com outro. Então se ela está ali, ela olhou, despertou o interesse, ela já estava querendo mudar. Não foi só, não, faz a manicure, meu cabelo ficou muito legal, faz com ele. Não, eu já faço, eu gosto do meu cabelo. Então se ela quis, é que ela estava querendo mudar. Então essa parte que tem que alertar, tem que treinar, tem que conscientizar, que isso é o mais difícil. Ô Fá, e seguindo isso, é possível, por exemplo, pegar uma linha com o guardião e falar, cara, sei lá, eu tenho algumas regras internas para apresentar para esse profissional novo, por exemplo. Então, primeiro pensar por si dá um super dor de cabeça. Então, o cara às vezes não vai nem saber o que ele coloca ali como regra. Talvez até, se você quiser comentar alguma coisa dentro disso, de 1 ou 2 regras. Mas a pergunta é, dá para buscar no guardião, né? E ele ajudar a criar esse passo a passo de como funciona, como não funciona, qual é a regra para receber esse cliente novo, qual é a regra se vê um cliente na cadeira do vizinho. Então, olha, os motivos que levou para isso, o guardião poderia, de repente, ajudar o profissional, o gestor que está nos ouvindo e, de repente, ter isso bonitinho, listado e para amenizar e melhorar esse processo do relacionamento entre eles. A gente não tem hoje, dentro do salão de beleza, uma regra, né? Então, assim, cada engessado. Cada salão ele tem a flexibilidade de entender e de fazer suas próprias regras. Como é que funcionaria melhor hoje no meu salão? Como funcionaria melhor no seu salão? Por quê? Porque tudo que a gente administra, a gente também precisa acreditar. Né? Então, assim, eu não posso fazer uma regra porque o Lúcio quer que eu faça a regra. Eu preciso acreditar que essa regra é melhor para o time inteiro. Coletivo. Para o coletivo. Né? Então, assim, por isso é muito importante que todos os profissionais entendam que, assim, cara, tudo que eu for dar de opinião precisa acrescentar para o salão. Eu não posso ter a pretensão de dar uma opinião que só acrescente para mim. E aí entra um trabalho muito fino do gestor. Porque, assim, a inteligência artificial, os guardiões, pode ajudar no que a gente precisa. Mas como você gostaria que o seu salão fosse, como essa cliente tem que ser recebida, cada salão personaliza isso. Né? Então, assim, onde ele pode te ajudar dando ideias de como poderia ser, por exemplo, casos. Né? Então, por exemplo, em caso de conflito, quais são as possíveis frentes que você, como administração, ou como salão, ou como profissional, pode quais são as opções operar. que eu tenho? Né? E aí, sim, como você vai definir, se você vai para a direita ou para a esquerda, talvez você faça um caminho maior, mas você também vai chegar no objetivo. Talvez você faça um caminho menor e também vai chegar no objetivo. Você me fez lembrar do gato da Alice, né? Tipo, ela chega lá no gato e fala, qual caminho eu escolho? E, sei lá, tem 3, 4, 5 opções para escolher, né? E o gato vira para ela e fala, tá, mas para onde você está indo? Sei lá. Já que você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, é mais ou menos o que você está dizendo. Então, os guardiões podem ajudar a construir toda essa operação, mas ele precisa saber para onde você está indo, o que você quer lá na ponta para ele te conduzir e orientar a chegar até lá. É mais ou menos isso. E a gente consegue ver dentro de salão de beleza, por exemplo, cara, tem cliente que, por exemplo, vai para a agenda do Lúcio ou vai para a sua agenda, que assim, pode ser que o Lúcio é um profissional maravilhoso, você é um profissional maravilhoso, mas eu vou me identificar mais com o Lúcio, não com você. Então, assim, se eu não tiver que ficar com ele, aqui eu não estou avaliando o profissional dele, a entrega, o que ele faz. Sim. De repente, as clientes dele têm muito parecida com ele, é um perfil dele. E quando não é um perfil dele, ela vai procurar um perfil que casa melhor com Perfeito. ela. Né? Então, assim, é a administração também. Eu acredito que as regras têm que estar claras. Não existe, essa é a única forma de ser correto, de estar correto na administração. Não. Mas o que você decidir fazer, acredite e siga as regras. Saiba por que você está fazendo Perfeito. isso. Eu quero trazer uma outra questão para a gente trocar ideia aqui. Isso está pautado numa situação que, inclusive, você defende bastante isso, enquanto você começou a construir todo lá um contexto de ação com profissionais. Eu falo muito sobre isso, em questão de como a gente age mediante a um problema, e quero também que o Luciano participe falando um pouquinho do seu olhar, mas isso eu vou colocar na mesa para nós três falarmos a respeito, que é o seguinte. Beleza, o conflito já está acontecendo. Tem um conflito acontecendo entre os profissionais, seja ele qual for. Está ali acontecendo um conflito.
Mediante esse conflito, o que fazer? Então, eu quero citar uma situação. Por exemplo, você tem uma situação muito clara sobre um dia específico. Hoje é sabadão. O salão está lotado, o seu salão está lotado, está acontecendo tudo e pum, conflito aconteceu. Então, ponto número 1, o que fazer? Ponto número 2, qual o momento para aprofundar nisso? Ponto número 3, focamos nas pessoas que estão gerando conflito ou focamos na solução? Fala um pouquinho sobre, comenta um pouquinho sobre. Por exemplo, tem um dia específico para tratar esse problema? Vou deixar o Lúcio falar. Não se resolve nada no sábado. Não se resolve nada no sábado. Por quê? Sábado não é dia, né? Então, sábado é dia de ganhar dinheiro. Dia de ganhar dinheiro. Mas tá o conflito cheio. aconteceu. Aconteceu. Então, acho que tem, pelo menos, tentar amenizar. Eu acho que não vai tentar resolver, mas vamos tentar amenizar. Perfeito. Olha, aconteceu isso. Na terça a gente senta e conversa. Vamos tentar resolver Mas é isso. um período até o profissional entender isso, não é? Não se resolve nada de cabeça quente também, né? O profissional está ali a milhão já. Vai de pessoas para pessoas. Também vai que o cara pega e fala, se não resolver agora, eu vou fechar a agenda e vou embora. Perfeito. Então tem que sentir a situação para saber lidar. Porque às vezes você fala assim, coloca um pano aí, não vamos fazer nada agora. Como assim? Você está maluca? Não vai fazer nada, olha o que ele fez, não sei o quê. Pega as coisas dele e pum, vai embora. Vai embora, larga a agenda aí. Uma coisa que eu defendo muito é assim, estamos mediante ao conflito. O ponto não vamos focar no problema. Aconteceu o problema. Vamos focar na solução. Como é que resolve essa bagaça? Quem foi? Por que fez? Quem está certo? Quem está errado? Mas muitas vezes a solução que eu daria não é a solução que você daria e não é a solução que ele daria. Cada um tem uma solução para o problema. Perfeito. E ninguém está dizendo qual é a solução certa. Perfeito. Então, vamos deixar um pouco mais claro então essa situação. De repente tem uma cliente que chegou, ela cortou o cabelo com o profissional Cris. Só que o Cris ele não tem especialidade em corte Chanel. E ela vai começar, ele errou, ele não errou, ele errou, ele não errou, eu quero não sei o quê. E de repente, você por alguma razão, sei lá, na semana que passou, estava meio bodeado com o Cris. E você é um cara especializado em corte. E aí você fala, tô nem aí. É uma solução, é uma possível solução, é um possível caminho, né? Uma possível escolha, na verdade. Ou então, a gestão pode chegar em você já antecipadamente, preparado, esse coração, fazendo o cara entender como é que a gente trabalha em equipe, fala assim, estamos com um pepino na mão. Mas ele foi ocupado, ele que fez o errado, ele que não sei o quê. Aí você tem um caminhão de possibilidade de discutir quem está certo, quem está errado, qual seria a possível solução ou não. Nesse exato momento, ela quer que corrija o corte de cabelo dela. A solução para isso seria alguém ir lá, de fato, ir lá e corrigir o corte. A pergunta investimos tempo falando sobre a pessoa não está preparada, não está capacitada, onde foi o erro, ou investimos tempo nesse momento em vai lá, corrige o problema dessa cliente e depois senta e vamos discutir. Porque aí tem várias coisas a se tratar, né? O profissional não está qualificado, o profissional não tem curso adequado para poder fazer aquele serviço, não deveria ter direcionado aquele perfil de cliente para aquele profissional, tem o problema pessoal com aquele profissional, então não gostaria de atender uma cliente vindo dele. Tem várias coisas aí. Mas o que fazer na hora? Resolver o problema da cliente. Fato. Tem que entregar o que ela veio buscar. E aí fica para trás questões pessoais, fica para trás qualquer... E é também mais um grau de maturidade, né, cara? Você conseguir abrir mão de uma parada dessa, ir lá, olhar para o cliente, resolve, e depois a gente... Mas de novo, nem sempre foi assim, né? Nem sempre. A gente vem num processo todos aprendendo. Mas o cabeleireiro que está bodeado com o outro profissional que errou, ele vai querer arrumar. Até mesmo pelo ego dele. É verdade. É coisa de cabeleireiro. É verdade. O cara não, vou lá arrumar. Aí vai fazer questão, vou né? arrumar a cagada que o cara fez. Entendeu? Agora, o outro que errou, esse que aí que está o problema. Verdade. Então, na hora vai aparecer gente especialista de tudo quanto é parte para arrumar. Até porque se essa cliente também vai embora, de alguma forma isso contribui negativamente para quem está na casa. Com certeza. Né? Então, todo mundo perde. Todo mundo precisa... e é essa ideia de que todos estamos pela casa. Então, se a minha cliente sair triste daqui e for no salão, ela não vai falar mal daquele profissional, ela vai falar mal do salão todo. E isso contribui negativamente
né, para casa. É verdade. E dá para gerar essa conscientização de forma antecipada, né? Dá para preparar o profissional antes do conflito, dá para preparar o profissional antes do problema acontecer, né? Porque se a gente prepara, eu lembro de um professor, Eufrásio, ele falava assim, você precisa pensar no fator caos. E pensar no fator caos é problematizar. Ou seja, a gente está aqui mediante a situação. Você fica preparado para a pior situação. Qual é a pior situação? Isso A pior aí. situação é tal, tal, tal. E se ela acontecer? Se ela acontecer, a gente vai agir 1, 2, 3, 4 caminhos. Então, se a gente pensa isso antes, e aí volto de novo, e fechando todo esse contexto, que o guardião ele pode orientar esse gestor que não tem tamanha experiência. Porra, você tem 20 anos de estrada, você tem 20 anos de estrada, eu tenho 20 anos de estrada, vamos ficar nesse caminho também. Então, tipo, beleza, e quem tem 1? Quem tem 2? Quem tem 3? Não tem toda essa jornada e não tem toda essa experiência para lidar com um conflito. Mas é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acredito que a Legal. gente compartilhando essas situações, quem está começando agora vai estar anos-luz na nossa frente, Lúcio. Porque assim, quando a gente começou, eu tinha 1 ano, ninguém compartilhava nada com a gente. É verdade. A gente foi descobrindo Era mais difícil, né? Errando. Eu tenho anos de profissão, mas também assim tem coisa que eu não sei fazer, tem coisas que eu não gosto de fazer. Perfeito. Então eu não pego. Se eu não sei fazer, eu não encaro. Perfeito. E chegou outro dia uma menina com cachos para definir o cacho, tal. Queria fazer, que definir o cacho. Não, mas ela veio para fazer com você. Olha, eu agradeço, mas vou indicar outra pessoa para Que ela, legal. especialista. Indiquei a Lídia. Que A legal. menina saiu super satisfeita. Foi lá, trabalhou todo o cacho dela. Então, se você não sabe fazer, não tem que colocar a mão. Que legal. Né? Você imagina, passa, não é sua especialidade. Você está vamos lá, você chega num consultório lá e o cara, na especialidade dele, ele vai Você está com problema no coração e o cara é ortopedista. O cara vai mexer no seu pé. Então não tem que colocar a mão. Cada macaco no seu galho, né? Caraca, boa. Bom, tá aí. Então acho que pra gente fechar, acho que fechando com o que o Luciano tá falando sobre também entender que você é muito bom em algo, mas você também é péssimo em algum outro, ter essa clareza e não ter medo de, quando a gente sabe que não somos bons em algo, trazer quem é bom para fazer a coisa acontecer. Cara, parabéns por esse olhar, por esse entendimento, e eu tenho certeza que você está onde está com esse entendimento é porque passou muita coisa na vida, entendeu, apanhou bastante para conseguir ter essa clareza hoje. A gente está muito feliz, agradece você ter participado aqui conosco. Agradeço. Acho que o tempo passa tão rápido, né? Parece que a gente faz 5 minutos que a gente começou aqui toda essa O Cris falou estrutura. ali que a gente já está 1 hora gravando. Já 1 hora já, Cris? Caraca. Então, assim, passa 1 hora que passa muito rápido. Eu queria abrir muitas outras coisas para a gente falar. Tem muito mais assuntos para a gente tratar no que diz respeito a conflitos, a como a gente faz, como é que a gente consegue lidar com tudo isso dentro do salão. Mas o fato é o seguinte, nós estamos aqui por uma razão. Estamos aqui para ajudar donos de negócios da beleza a utilizarem a inteligência artificial para promover, para conseguir aumentar a produtividade dele e também aumentar os seus ganhos. E como é que a gente faz isso? Com esse momento aqui, com essa troca, com esse bate-papo. A gente fala, 1 hora fala dos guardiões, 1 hora fala de como é que a gente aplica a inteligência para gerar tudo que a gente tem aqui. Por quê? Da forma como a Fá estava compartilhando, nós estamos alimentando esses guardiões com muita inteligência. Que inteligência é essa? Com esses 20 anos de estrada. A gente pega tudo isso que aconteceu, manda para ele, uma pessoa que está talvez menos tempo, ou se está a quantidade de tempo como você compartilhou, mas não tem experiência naquela área, ela consegue resolver. Então esse é o motivo que a gente está aqui. É isso, é treiná-los com toda essa bagagem que a gente tem, para que outras pessoas, outros gestores, outros salões tenham uma história diferente de vários que a gente sabe que às vezes fecha as portas por falta de não saber administrar, ou porque não sabe contratar, ou porque não foi claro com os profissionais. Então, assim, falta de conhecimento não vai ser o problema. Muito bem. Lucião, queremos te agradecer. Manda aí as Obrigada, suas últimas Lúcio. palavras para a gente fechar. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado mesmo, foi muito legal. E até a próxima, né? Obrigadão, Lucião. Bora pra próxima. Fafá, últimas palavras para a gente fechar. É isso aí. Acho que É isso aí. vamos cuidar do nosso salão e investir em tecnologia, porque a tecnologia está avançada, né? O mundo está vendo a inteligência chegar
E a gente precisa não olhar para isso como um bicho de 7 cabeças, mas entender que isso vai nos ajudar muito no processo. Perfeito. E para você entender, então, de fato a gente precisa de tecnologia e ela é muito mais simples do que você imagina para fazer a coisa acontecer, beleza? Se você quer ficar bem informado sobre o universo da beleza, sempre esteja aqui, cola aqui com a gente, porque esse podcast é o podcast que a gente sempre vai falar do mundo da beleza, trazendo tecnologia para ajudar você aí dentro dos seus negócios, certo? Então, ficamos por aqui, te aguardamos até o próximo episódio. Até lá, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.